Uma convicção deve ser abraçada. A cada dia na vida daquele que recebeu o abraço de Cristo em sua vida. Tenha a firme convicção. Cada um de nós, definitivamente, é o templo do Espírito Santo. E não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Sendo grandioso, incomparável, inefável, Ele escolheu o coração de cada homem, de cada mulher, como ambiente para chamar de templo, como o lugar onde ele deva ser considerado como o epicentro da sua presença. Essa convicção, a partir do momento que você a abraça, você começa a descobrir um pouco mais de quem de fato você é na presença de Deus. Quando você olhar no espelho, lembre, Ele está em mim. Quando você apertar a mão de alguém, lembre, Deus está nele. Quando você abraçar alguém, lembre, Deus está dentro de cada um de nós. Quando você faz esse abraço, quando você abraça essa convicção, você descobre a natureza da sua existência. Um homem e uma mulher que abraçam essa convicção se transforma em um ser sobrenatural, em um ser dotado do impossível declarado na Bíblia habitando dentro de si. E se o impossível, ele é superado pelo que já existe dentro de você, feche os seus olhos e pense nos seus mais altos ideais, nos seus mais esplendorosos sonhos. Pense na alegria da sua família e na cura de cada um deles. Pense que o coração de cada pessoa que você conhece e relaciona foi destinado a ser o santo dos santos para essa dispensação. Consagre as pessoas que você ama como invólucros da presença do Deus que você adora. Abrace cada dia mais essa lembrança. Construa no seu coração essa convicção de uma maneira talmente forte que seja patente, sensivelmente presente, indiscutivelmente constante, a tua consciência da presença de Deus. E chegando a essa conclusão, eu pergunto, deste modo, que solidão pode existir na sua vida? Deste modo,
Que tipo de doença pode ameaçar você? Que medos seriam tão grandes a fazer frente ao Deus que habita em ti, que se define como o Deus do impossível? Existe indiscutivelmente milagres impensáveis escondidos dentro de você. Mas esse templo, ele é aberto com uma chave. Uma chave divina, iluminada, especial, chamada fé. Abra a porta desse templo essa noite e reconstrua a sua realidade. E se você ainda não é convicto, repita para si mesmo, até que o seja: eu sou o templo do Espírito Santo. Repita: eu sou o templo do Espírito Santo. Mais uma vez. De novo. Conforme as horas, os dias, as semanas e os meses forem passando, e todas as vezes que o mal afrontar você e tiver a petulância de se fazer frente ou embaraço, antes de qualquer outra coisa, repita para você: eu sou o templo do Espírito Santo. E repetindo isso para você dia e noite, tome posse e viva como um representante do Deus do impossível, aonde quer que você for, em qualquer situação. O mundo vai ver você diferente. A tua família vai ver você diferente. Tudo será diferente. Deus já está à disposição e já declarou quem você é. Mas agora, só depende de você. Abramos as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, e eu queria me ater à primeira parte desse versículo. Eu preciso pintar um quadro para vocês. E esse quadro, ele vai definir algumas coisas na vida de vocês. Com licença. Foi um sapo. Desculpa, irmãos. Porque um sapo guachou aqui. É mesmo, um sapo mesmo. Obrigado pela compreensão. Provérbios 23, 7. E eu queria que você prestasse atenção, porque como imaginou no seu coração, assim é ele.
Sabe, irmãos, durante a vida do cristão existem diversos segmentos da sua própria vida que ele cuida, que ele tem uma certa responsabilidade. Pode sentar. Que ele atenciona e que ele se esforça para cuidar. Indubitavelmente, a oração, comunicação com Deus, declarar diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos e aquilo que nós temos que entender. Jejuar, atentar na palavra, nutrir uma convivência sadia. Mas eu queria chamar a sua atenção essa noite para uma realidade de existência que a maioria das pessoas, não sei se por negligência ou talvez por displicência, não prestam tanta atenção. Eu quero falar do teu pensamento. Com o que você anda pensando ultimamente? Eu queria que você analisasse se o que você pensa é concordante com aquilo que você fala. Eu queria saber se o que você pensa é concordante com aquilo que a palavra de Deus fala para você. Se é concordante com o plano que Deus tem para você. Se é concordante com tudo aquilo que Deus tem colocado para a sua vida. Porque assim como imaginas, assim como pensas, é. E o interessante é que se você parar para pensar, os conflitos que você tem enfrentado, você os enfrenta pela maneira que você entende a tua realidade, e a maneira de entender a realidade se fundamenta em como você analisa, e isso acontece no teu pensamento. Um pensamento maduro, cristicamente falando, é um pensamento que ele nunca é precipitado, que ele sempre vê uma segunda e uma terceira possibilidade de análise. Eu fico pensando, hoje de manhã eu estava no CEAP e eu fiz uma pergunta básica. Eu perguntei para aquelas pessoas que estão ali se eles têm o hábito de pensar antes de falar, de pensar antes de agir e antes de tomar uma escolha, de tomar uma decisão. E a grande maciça maioria deles disse que não. Como se a vida fosse somente isto que você está vendo diante dos teus olhos. Salomão, ele falou que aquilo que você imagina é, mas eu queria agora falar um pouco do que Jesus falou a esse respeito. Presta atenção, Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu preciso que você me ajude um pouquinho e repita comigo. O meu pensamento é uma dimensão de existência. Se você negligencia aquilo que você pensa, provavelmente tudo aquilo que sintetiza a tua pessoa esteja em desarmonia. Como é que você ora bem se você pensa mal? Como é que você pode ser uma bênção? E o interessante é que a palavra também nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. O coração no sentido mente, no sentido pensamento. Sabe, irmãos, precisamos urgente ter uma preocupação de educar nossos pensamentos e pensar da maneira correta. Queria falar uma coisa para vocês. A mente humana, ela tem 3 estados básicos de permanência. Ela funciona de 3 maneiras básicas. E eu queria que você repetisse comigo, por favor. Fale comigo: imaginação, raciocínio e sonho. Basicamente são esses 3. Eu quero falar primeiro da imaginação. Quero que você saiba que uma pessoa de 50 anos de idade,
ela imaginou mais ou menos 49 anos e 8 meses. Ou seja, a maioria do trabalho mental de um ser humano é imaginativo. E a imaginação não é só você criar fantasia. Não, é muitas vezes você ir na onda da conveniência. Eu costumo dizer que uma música que retrata muito bem o imaginário foi gravada pelo Zeca Pagodinho, né? Que todos vocês conhecem até... Deixa a vida me levar. Não precisa não precisa ser tímido, vocês conhecem. Deixa a vida me levar. Você vai na onda da influência, vida leva eu. Sabe, o cara não para pensar, ele não para fabricar uma solução, ele não para raciocinar, ele fica entregue. Sujeito, ele está desempregado e diz assim: eu não vou procurar trabalho, porque não vou achar não deu certo ontem, não vai, sabe, tudo ele vai no achismo. Isso é uma manifestação de imaginário. Eu vou fazer as pazes com meu irmão. Não, mas ele não vai me perdoar, ele vai falar mal comigo. Eu não vou não. Eu vou pregar o evangelho para o meu vizinho. Eu vou falar de Jesus. Não, eu moro aqui há tanto tempo, eu nunca conversei com ele, não vai dar certo. Sabe, a pessoa ela já se entrega. Ela não tem certeza de nada e ela já entrega a conclusão das coisas. Há uma possibilidade. Tudo isso é manifestação do imaginário. Falar de sonho. Categoricamente o sonho. Vamos falar do sonho categórico. Você dormindo. Quero dar uma notícia para você. Queria que você me ajudasse filmando aí. Quem aqui dorme e não sonha, levanta a mão. Você não lembra do que você sonha? Não, na verdade você também não lembra. Faz a pergunta: quem não lembra do que sonha? Vou dar uma notícia para você: você sonha no mínimo 8 vezes por noite. Todo mundo. Não é que você não sonha, você só não lembra. E o sonho ele é feito de uma coisa chamada, fala comigo, serotonina. Se você comer muita banana, você não vai ter pesadelo nenhum. É uma coisa puramente fisiológica. O sonho ele constrói fantasias em cima do que já está na tua cabeça. Estou falando do sonho normal. Sonho sobrenatural é outra coisa. Me responde aqui. Você acha que você pode planejar a sua vida em cima de sonhos? Ou em cima de imaginação? Você acha que você pode projetar a sua vida em cima de imaginação e de sonho? Não. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu algo: o raciocínio. Uma pessoa de 50 anos, ela raciocinou aproximadamente 15 dias em toda a sua vida. Como é raciocínio? É você fabricar soluções. É você literalmente olhar para um problema e dizer: isso é uma motivação para que eu o solucione. Tem muita gente que diante do problema o que faz? Reclama, grita, chora, esperneia, fica entregue no imaginário. Não são pessoas. Aí Jesus ele olha para mim e fala o seguinte: olha, do jeito que você pensa, para mim já é real. Tanto que se você desejar uma mulher, você não precisa ir lá tocar, você já adulterou só pensando. Se é assim, então, o que você pensa é uma dimensão de realidade. E eu fico pensando o seguinte: você pensa nos milagres que você precisa, você pensa nas curas que você precisa, você pensa nas mudanças de vida que você precisa, você tem apontado o canhão sobrenatural na dimensão, na direção e do modo certo. Meus irmãos, vou falar uma coisa: boa parte das frustrações que você enfrenta, elas são reais na tua vida, porque você pensa mal, porque você não educa os teus pensamentos. Estava falando com a Moema nesse instante ali, a gente falando de educação, né, Moema? Falando de educação, fale comigo, educação.
Educação não é a escola que se aprende. Não. Educação é pauta de comportamento, é escrúpulo de relacionamento social. Isso é educação. Aí eu fico pensando que a tua educação espiritual muitas vezes está incompleta. Por quê? O que você tem pensado? O cara te fecha no trânsito, você passa um mês falando daquele cara. Interessante, se você passa um mês falando daquilo, é um mês que você perdeu de pensamento pensando naquilo que você não pode resolver, que só é besteira. O cara fala um monte de palavrão e você rebobinando aquilo direto. Quem tem uma vizinha fofoqueira aí? Você tem? Não sabe, né? A senhora tem? Não, né? Tá filmando, ninguém vai dizer, porque, né? Pode dar BO depois. Falar uma coisa para você. Tem que ter assunto, né? Tem gente que não vive sem assunto. A tua mente, ela também funciona mais ou menos assim. Ela precisa ter um assunto. Digamos que a sua mente é a fofoqueira do teu corpo. Ela precisa falar de alguma coisa constantemente. Ela precisa estar falando alguma coisa constantemente. Quando a gente iniciou essa prédica, essa homilia aqui, essa pregação, eu fiz você repetir 2 vezes: eu sou o templo do Espírito Santo. E eu fico imaginando como seria a vida de cada um de nós, se nós aplicássemos tempo pensando sobre a condição de ser templo do Espírito Santo. Você já parou, mobilizou a sua vida para pensar: cara, eu sou o templo do Espírito Santo. Que implicação existe nisso? O que isso muda a minha vida? Como é que isso pode mudar a minha vida? Vou te falar já. Luizão, olha como é que você começa a tomar posse de um pensamento cristicamente correto. Olha bem, Filipenses 4:8, vai lá, Luizão. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu não sei se você observou, o final desse versículo, ele está no imperativo, como quem fala: pense nisso. E aí eu quero rebobinar algumas coisas. Uma hora muito curiosa do dia de cada um de vocês, que eu queria fazer aqui uma pequena revisão com você. Você terminou o seu dia de trabalho, já jantou, já fez tudo, arrumou tudo, tomou banho, vestiu pijama. Na minha opinião, já falei isso para os meus amigos, a maioria das pessoas me conhece. A roupa que eu mais gosto de vestir na minha vida é pijama. Eu acho que o pijama é o uniforme da justiça humana, não é verdade? O sono do justo. Você que vai, então, entendeu? O pijama é um negócio fantástico. Aí você veste o seu pijama, senta na cama, aí bota a cabeça no travesseiro e espera o sono chegar. Só que antes do sono chegar, a tua mente fica rebobinando. E você começa a pensar num monte de coisa. Eu tenho que pagar o colégio do menino, e eu tenho que remendar a calça do homem, e eu tenho que fazer o café. E, nossa, eu tenho que marcar aquele negócio. E acontece isso com você. Aí demora para você dormir. Senão, com a exaustão, você dorme logo. Vou falar uma coisa. Nessa hora, nutre o seguinte pensamento: eu sou um templo do Espírito Santo. Eu preciso me descobrir como templo do Espírito Santo. Eu preciso me descobrir a cada passo como emissário do Espírito Santo, como representante de Cristo. Eu convido você a começar a pensar isso.
a começar a ponderar nisso, a disciplinar o teu pensamento de uma maneira que você comece a investir tempo mental nisso. Eu vou começar a pensar em ser um templo do Espírito Santo em todos os momentos, do jeito que Deus ele me fez ser, mas eu serei esse templo no meio das pessoas que precisam de Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando que a educação mental é algo que nós deveríamos buscar nas nossas vidas. Às vezes você ouve um desaforo, aí a tua mente, ela começa assim, esse cara vai ver comigo, você vai ver e tal, porque enganoso é o coração. Vai lá, Luizão, Jeremias 17:9, olha o impasse, o duelo. Como é que fala? Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí, interessante que em Filipenses fala, o que é bom, o que é honesto, o que é puro, pensa nisso. Mas aqui ele fala, cuidado que o coração é enganoso. Sabe por quê, doutor? Porque você tem que lutar contra esse engano que mora dentro de todo e qualquer coração. A tendência da carne é mentir, a tendência da carne é o engano, a tendência dessa mente humana é a conveniência, é escolher o mais fácil. Quando você discute com alguém, vou dar uma notícia, não é que você está infeliz com aquela pessoa, é porque você não está sendo capaz de entender você mesmo em relação àquela pessoa. Aí aquela pergunta eu já fiz nesse púlpito aqui 1 milhão de vezes. Eu acho até que vocês já decoraram. Você prefere ter razão ou ser feliz? Seja feliz, meu irmão, mas lute dentro de você para que o teu pensamento seja bom, seja honesto. Lembre, Jesus ele está olhando direto, porque para ele não existem barreiras. Eu fico pensando que ele falou, se você desejar no seu coração, já era, já foi. Então se você desejar o bem no seu coração, em relação ao seu irmão, isso também é realidade. Se você pensar no bem em relação à sua igreja, ao seu ministério, aos seus irmãos, se você botar a cabeça para funcionar, para que a tua vida eclesial e ministerial, a tua vida pública, a tua vida social, a tua vida conjugal melhorar, você já está agindo. Tantas pessoas dizem assim, pastor, como é que eu começo a transformar a minha vida? Comece mudando a sua forma de pensar. Comece mudando a tua maneira de entender as pessoas. Comece mudando a maneira de analisar as pessoas. Sabe, irmãos, durante muitos anos eu tenho enfrentado pessoas escravas do preconceito. Eu trabalho com dependência química. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Todo dependente químico é altamente inteligente. E quando chega naquela fase da adolescência, do vazio, que o cara não tem um norte para onde ir, se não tiver ninguém naquele momento para apresentar algo de bom, apresentam a ele a drogadição, e o referencial do seu pensamento vai para ali. Durante muitas vezes eu olhei para pais e mães e falei, você sabia que seu filho é um superdotado? Você sabia que o seu filho é altamente inteligente? E ele embarcou nesse caminho, porque num determinado momento você não prestou atenção no perfil mental do teu filho. Pastor, como é que eu vou saber isso? Fale comigo, a boca fala do que está cheio.
o coração. Você tem conversado com seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe. Irmãos, se nós não aprendermos a avaliar pensamentos nossos e sermos sensíveis à palavra do irmão, para orar inclusive pelos seus pensamentos, eu fico pensando que papel nós estamos fazendo aqui. Eu queria que por um momento você parasse. Por favor, feche seus olhos e faça uma revisão do que você tem pensado ultimamente. Será que você tem pensado? Ou você só tem imaginado? Será que nos picos do engano do coração vem a ideia de divórcio? Vem a ideia de jogar tudo para cima? Vem a ideia de fugir da pior maneira possível, de se livrar, quando na verdade você deve buscar solução. Pense junto com Deus, Ele mora em você. Convide Deus para pensar com você, para refletir, para analisar com você. Lembre, a sua mente é o pavilhão principal do templo do Espírito Santo. Se você não fizer isso algum dia, a tua rotina mental será de pensamentos escusos. Precisamos zelar por isso. Luiz, depois do louvor. Amém? Vamos orar um pouco. Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que nos esclarece, pela tua palavra, Senhor Deus Pai, que nos ilumina. Senhor, educa os nossos pensamentos e nos ajuda a pensar em comunhão contigo, para que este, Senhor Deus, seja categoricamente uma dimensão extra de ação tua em nós. Não permita, Senhor Deus, que as manchas de pensamento abram portas para a depressão, para a tristeza, para a angústia, mas que tenhamos em nós, Senhor Deus, a tua presença, e que cada pensamento nosso seja com a tua presença. Senhor, nos abençoa. É o que pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz...